Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós discutimos estratégias da sua jornada de compra, onde está a melhor opção no atual cenário, no mercado imobiliário, mercado de investimentos. E o foco hoje no mercado imobiliário é como o imóvel em lançamento, o nosso tema de hoje, o imóvel em lançamento, o famoso imóvel na planta. Como que ele pode alavancar a sua vida financeira? Meu nome é Beatriz Cordeiro e hoje eu estou aqui com um mega convidado no nosso episódio 1, que é o Kowalski. Kowalski, ele está aqui 15 anos no mercado imobiliário, 20 anos no mercado de vendas, e eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês. Primeiro eu queria agradecer, Bia. Para mim é uma satisfação, né, poder compartilhar o que a gente vive, o que a gente vivencia no nosso dia a dia. Não é fácil compreender o mercado imobiliário de uma visão um pouco mais ampla, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de passar em alguns grandes players, tudo mais, né, e poder passar isso aí é muito legal, Bia. E aproveitando o ensejo, né, muito sucesso, porque eu acho que faltam atitudes como essa de levar uma informação real mesmo, né, para quem precisa. E é isso aí, Bia. Bora lá. Gratidão. Valeu. Gratidão, e acredito muito, né, no mercado imobiliário. Eu já estou no mercado imobiliário, a gente estava conversando desde o início, 10 anos, teve uma pausa e o retorno aí em torno de 6 anos, mais ou menos, que foi o período que a gente se conheceu. É isso aí. E, bom, o que eu penso hoje, né? Vim falar sobre mercado de investimentos, lançamento. Legal. Massa. E o que é o lançamento do imóvel hoje? O que é o lançamento em si no mercado? O que o imóvel em lançamento traz hoje para a grande população? A diferença dele, né? O que ele pode ali, digamos, contextualizar? Legal, legal. Bia, eu acho que para responder isso, né, a gente tem que tentar entender aonde que entra essa demanda, né? Porque quando a gente trabalha com produção de imóveis, hoje a gente vai contra uma demanda existente. Eu vou te dar um dado, né? Eu vou te dar um dado, por exemplo. Curitiba, há 40 anos atrás, contando região metropolitana, tinha 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de pessoas. Nesses próximos 40 anos que vieram, Curitiba basicamente colocou mais 2 milhões de pessoas nesse pequeno espaço de terra que a gente chama de Curitiba capital. Aonde vão morar essas pessoas, né? Então a necessidade da produção de novos imóveis, ela é muito grande, principalmente quando a gente fala num cenário Brasil, né? É uma terra muito nova, né? É uma terra em que tem muitas demandas, existem muitas pessoas vindo para cá. Né? É um país de 500 anos, Bia. É um país de 500 anos. Quando a gente compara aí com uma Europa de 2.500 anos, 3.000 anos de história, a gente tem muito para crescer. E as terras, né? Quando a gente vai lá para a história, 500 anos atrás, tal, elas foram divididas em 26 famílias. 26 famílias. Né, quando chegaram, e eram os donos de todas as terras. E basicamente, se você quer morar, você tem que pagar um imposto, alguma coisa em cima dessa terra. Né? Então é mercado imobiliário, a gente trabalha com necessidade básica, que é uma necessidade de moradia. Hoje o mundo está com 8 bilhões de pessoas, dizem os estudos que até 2050 o mundo terá uma capacidade não, né? Não tem capacidade, mas vai ter em torno de 10 bilhões de pessoas. Então é isso que é a produção da construção civil, né? Essa é a engenharia, né? É produzir imóveis para atender uma demanda cada vez mais crescente, né? Num mundo que a gente vive como hoje. Existe até algumas pessoas hoje que estão querendo já, colonizar outros planetas, né? Porque realmente é uma necessidade. Se o ser humano não parar, basicamente, a terra, a matriz energética, tudo vai ficar pequeno. E o imóvel, né? Estando numa boa localização, né, estando num preço realmente interessante, sendo um bom projeto, ele é necessidade básica, né? Todo mundo precisa morar algum dia. Tenho certeza que nossos espectadores aí moram. Basicamente, eles têm duas opções, né? Ou eles moram de aluguel, né? Ou mora de favor, que às vezes é pior, morar de favor, ou está pagando o próprio imóvel e tem o próprio imóvel. Então é essa saída que existe para o imóvel, né? Produzir o imóvel na planta, né? E... Bom, você quer perguntar? Pergunta. Se deixar, eu vou ficar falando, Bia. Não, e eu concordo plenamente, porque, igual você falou, hoje a maioria das pessoas, ou elas precisam de um lugar para morar. Todo mundo precisa. Ou elas vão morar de favor, ou elas vão morar no imóvel próprio. Exato. E o grande dilema é... Algumas pessoas falam, não, eu quero um imóvel usado porque eu não quero um imóvel em lançamento. Qual que é o benefício que você vê no imóvel em lançamento hoje?
comparando ao imóvel usado? Bacana, legal. Eu vejo que o imóvel, Bea, ele é feito para atender hábitos, necessidades e comportamento, né? É para isso que serve o imóvel. Então, Bia, vamos imaginar, né, um casal que tem 2 filhos, né? E um filho estuda a 15 quilômetros para um lado, o outro a 15 quilômetros para o outro, o trabalho de uma pessoa é a 15 quilômetros dali. Entende? Sim. Se eu moro num lugar onde meu filho, ele em 5 minutos está no colégio, meu trabalho está 5 minutos, eu ganho a única coisa que o dinheiro não pode comprar, que é um dos recursos mais valiosos, o tal do tempo, né? Então, o imóvel novo, ele vem para atender os hábitos, as novas necessidades e os novos conceitos, né? O que está acontecendo no mundo nessa relação. Se você entrar hoje, Bia, num prédio aqui em Curitiba, que foi lançado ali em 1960, é um imóvel de 50, quase 70 anos. É um imóvel bom, amplo, só que ele vai te trazer provavelmente vários problemas, né? Ele vai te trazer aquela encanação de cobre, ele vai trazer aquela elétrica que não é tão boa, ele vai trazer talvez nem um elevador, porque eram raros elevadores na época. Vaga de garagem, 60 anos atrás, não tinha. Você entende? Então hoje são necessidades que mudam, né? Os hábitos mudam, os conceitos mudam e o imóvel serve para atender essa demanda, né? Tá certo. E o que você acha? Você me falou que existe nesse momento, né? O que você acha nesse momento que está em alguns treinamentos seus que eu participei? A gente sempre troca essa ideia que há uma disrupção no mercado hoje, no mercado imobiliário, e essa disrupção era sobre no próprio lançamento daquela locação por temporada, short Bacana. stay e long stay. Bacana, eu acho que isso aí vale a pena a gente conversar um pouco, porque quando a gente fala sobre imóvel, né? Imóvel, primeiro, ele não é só fonte de moradia, né? Ele é fonte de patrimônio. Tanto que a grande maioria dos bilionários do mundo tem boa parte do seu patrimônio em terra, em imóvel, né? Então eles alavancam para vários lados. Quando a gente fala de investir no mercado, os grandes grupos investiam muito no comercial. Lajes corporativas, galpões, grandes terrenos, até a parte de agricultura também, né, terras para plantio, né? E nos últimos anos a gente vê grandes grupos investindo também na questão residencial, né, que viram uma necessidade crescente, viram um público crescente e cada vez com menos condição de conseguir adquirir o próprio imóvel, porque a renda da população, infelizmente, ela não alcança a valorização do imóvel. A valorização do imóvel, o imóvel ele valoriza muito mais do que a renda da pessoa. Ponto. Aí a gente tem essa disrupção, esse novo modelo de negócio. Que existem 2 pessoas que vão morar nesse imóvel. Claro, eu estou falando de uma micro-região boa, uma capital, uma cidade que tenha faculdades ou que tenha turismo, que atraiam a cidade, né? Que atraiam pessoas. Sim. Para essas cidades que são metrópoles ou que têm alguns diferenciais, nasceu essa modalidade do short stay, né? Que hoje ele ficou muito famoso com o Airbnb, que foi o primeiro aplicativo, mas hoje existem outros aplicativos. Então existe sim aqui em Curitiba, por exemplo, as pessoas que moram, né? Que residem aqui na capital por N fatores, porque nasceu aqui, porque vieram atrás de qualidade de vida e tal. Só que existe cada vez mais um público crescente que é o nômade. Né? Não que ele não tenha um lar, ele tem um lar lá na casa dele, só que ele passa grande parte do ano em viagens, né? Uma viagem de negócio, uma viagem de lazer, né? É um ser humano mais ligado ao mundo como um todo, não é só fechado nesse local. E aí o que acontece, né? O short stay, essa modalidade, ela mudou muito a forma como a gente viu o mercado. Porque, por exemplo, Bia, se você vai para São Paulo hoje, você não tem nenhum parente em São Paulo, né? Sim. Você vai precisar dormir em algum lugar. Aonde você iria dormir, basicamente, antes? Num hotel, né? Você vai ter um hotel ali e tal. E agora, né, com essas modalidades, se você tem um imóvel, Bia, né, e alguém vem para Curitiba, por exemplo, você tem um cômodo sobrando, você pode ser uma anfitriã, você pode ser uma hoteleira, vamos falar assim. Como se fosse um hostel. Exato. E isso está representando uma mudança muito grande. A disrupção é o mundo que se comporta até aqui, de repente ele muda e vai para um outro lado. Isso já aconteceu, essa modalidade de economia compartilhada. Economia compartilhada é o nome do negócio. Começou com o Uber.
Você lembra o Uber há 10, Sim, 12 anos era atrás? mais táxi, né? O pessoal, táxi. Só era táxi. Imagina, daí, olha que louco. Só tinha os táxis, você pagava 300 mil reais uma bandeira de táxi para poder comprar um carro e dirigir prestando serviço para tirar a Bia daqui, levar para o centro, do centro para o portão e assim vai. De repente, veio alguém com um celular, criou um aplicativo e fala, olha, o Cova, né, ele tem um carro. E às vezes ele passa 5 ou 6 horas sem utilizar esse carro. Ele podia fazer esse serviço de tira a Bia daqui, leva para lá, tira a Bia daqui, leva para lá. Então é um serviço de compartilhamento, no qual eu não preciso pagar 300 mil reais uma bandeira. Eu preciso simplesmente ter um carro, me cadastrar e prestar esse serviço para a população no geral. Ou seja, eu estou servindo a população através do deslocamento. Coisa que antes, Bia, ficava na mão de 2 ou 3 ou 4 grandes empresas de táxi. Muito monopolizado. E o que está acontecendo com o mercado imobiliário? Esse mesmo movimento. É o mesmo movimento de se você tem uma casa, você pode prestar o serviço de anfitrião para uma pessoa que está vindo para cá, né? Mas aí, claro, né, o mercado imobiliário ele é gigantesco, ele tem várias vertentes, né? E aí você tem que entender aonde eu vou colocar o meu imóvel. Se eu já tenho imóvel, eu vou aproveitar aquele, ou eu vou vender aquele imóvel, vou procurar um imóvel mais central, mais próximo de uma zona de demanda, né? Por exemplo, próximo a hospital. Né? Faculdades. Eu vou focar no hospital. Vamos. Né? Imagina, você tem filhos, né? Sim. E aí, de repente, você descobriu algum problema no teu filho que você só pode tratar em São Paulo. Né? Então você vai ter que... E acontece muito, porque quando a gente fala de família, é a coisa mais importante do mundo. Você larga emprego, você larga qualquer coisa para cuidar dos seus, né? Dos seus amores, né? Das pessoas que estão na tua vida. Imagina essa situação, a pessoa ela ter que sair daqui e passar lá por um tratamento 6 meses em São Paulo. Primeiro, ela não consegue alugar um imóvel por ano, porque ela vai ter que fazer fiador, isso, aquilo. Hotel, infelizmente, vai ficar muito caro. Né? Ela vai procurar um imóvel, um quartinho, ou se ela tiver um pouco mais de condição, vai procurar um estúdio, um apartamento de um quarto, para ela poder se manter ali prestando, né, auxílio, né, para o filho, para o parente, enfim. Então é isso, né? Essa é a disrupção que está acontecendo. E claro, né, o Airbnb, o Booking, o Short Stay, ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque na locação convencional, eu alugo por 12 meses e é o mesmo inquilino que está lá e a manutenção da casa. No Short Stay é entrada e saída de pessoas, basicamente todo dia. Então, para resumir, né, o imóvel é sempre imóvel, ele sempre tem potencial de valorização, ele sempre tem potencial de exploração. Alguns vão ser mais voltados para moradia por temporada e outros vão ser mais para o consumidor final. Em vias de regra, Bia, a gente tem um retorno de investimento, claro, depende de vários fatores, eu estou dando uma estimativa média, e média é de tudo, mas uma locação tradicional, você vai ter um retorno entre 0,4% a 0,6%. Quando eu falo no Airbnb, em valores brutos, eu falo em 0,8% a 1,2% em crescente. Né? Isso eu falo de retorno, 1,2% de retorno. Então, isso é muito interessante, né? Porque eu dobrei o retorno do aluguel tradicional e hoje eu posso colocar um imóvel para trabalhar para mim. Ô Bia, deixa eu te contar um segredo. Esse é o meu objetivo de vida. Porque a construção, aí você pode construir para tua vida, para construir aí a tua aposentadoria. Eu sei falar de construir, falar vai construir imóvel, não. Eu não quero construir, não porque construir, menina, dá trabalho. Eu prefiro encontrar uma pessoa que já entenda do mercado, que já faça todas as pesquisas necessárias e que coloque um imóvel pronto, um imóvel bom. Eu compro esse imóvel na planta. Esse imóvel ele tem um potencial de valorização de 30%, 40%, às vezes 50% na planta. Eu pago só uma fração disso e depois quem paga o restante do meu imóvel é o inquilino que vai morar. Eu não sei, eu já vi várias coisas de investimento, né? Invisto em bolsa, Bitcoin, não muito, mas né, tem um dinheirinho ali e eu não conheço uma forma melhor de alavancar e construir seu patrimônio através do mercado imobiliário. Porque é o que eu falei, você paga uma fração do imóvel, Bia. Né? Os imóveis que a gente trabalha hoje, você vai pagar 20% de entrada parcelado em 36 vezes. Né? Se você é um investidor, você mobília o apartamento, coloca ele para alugar e por mais que ele esteja financiado, o financiamento mesmo já vai pagar esse imóvel. Em 10 ou 15 anos, se você for uma pessoa consciente, você quita esse imóvel. Bia, imagina um imóvel novo hoje, 2 quartos, uma região boa, né? Que te deu um retorno de R$ 3.500 por mês. R$ 3.500, Bia, hoje, todo mês cair na tua conta se você se incomodar.
É bom ou não? É muito bom. O que eu percebo é que, claro, quem já é investidor, ele investe cada vez mais. E eu sempre falo que o rico fica cada vez mais rico porque ele sabe investir. Claro. Mas a gente não tem esse tipo de educação agora. Talvez comece a ter um plano de iniciação no curricular, mas no currículo, mas antes a gente não tinha. Os pais, os nossos pais não, eles representam uma educação que eles não tiveram educação financeira. Sim. Nós não tivemos educação financeira nem em casa e nem na escola. E a grande maioria não sabe investir. E quando a gente fala sobre este tipo de investimento, que é uma disrupção e que realmente pode servir de alavanca para a pessoa mudar a vida financeira dela, eu digo sim, que ela pode até conquistar o primeiro milhão em bem menos tempo do que ela imagina. Com certeza. Com o próprio mercado imobiliário, nesse tipo. E eu percebi que tem dois tipos de você fazer. Tem uma maneira de você comprar o imóvel já em lançamento, que você vai pagar ali até uns 30% mais em conta, porque ele tem o perfil de valorização durante o período de obra. Depois que fica pronto, ele também tem mais um perfil de valorização até uns 5 anos. E durante esse período de obra, se a pessoa quiser comprar aqui e revender quando está ficando pronto, ela também ganha. Essa possibilidade, essa possibilidade, que eu já vi vários investidores fazer dessa forma. Eu faço muito isso, Bia. Outra forma que você falou ali, que era o comprar e deixar rentabilizando, que daí você vai pagando a entrada, você recupera essa entrada durante o período de obra e depois disso você coloca para alugar e quem vai pagar o aluguel é o próprio inquilino. Exatamente. Então você tem que entender, né, o perfil de cada cliente, aonde que ele quer investir, se é um cliente hoje mais conservador, né? Vai para o tradicional, vai na locação normal, anual, sem problema nenhum. Teu imóvel está ali, ele está valorizando. Se você tem um estilo um pouco mais arrojado, mais dinâmico, investe no imóvel mais central, um pouco menor, né? Só que às vezes, por estar mais próximo das zonas de demanda, pode trazer um retorno maior, né? Mas deixa eu voltar num tópico que me chamou a atenção, Bia. Isso eu acho que é um conhecimento que vale a pena a gente compartilhar sempre. Eu nunca entendi a questão da educação financeira, né? Eu vim de família simples, vim de uma cidade do interior de 5 mil habitantes, o pessoal era tudo do sítio, a gente falava de igreja, essas coisas, né? Não falava sobre dinheiro, né? Na verdade, na minha família, a gente nunca falou sobre dinheiro. E depois que eu estava trabalhando já uns 5 anos dentro do mercado imobiliário, mais de 10 anos com venda, que eu comecei a compreender a mágica. E eu vou falar resumidamente, mas isso aqui dá 2 horas de papo. Mas basicamente são hábitos, são culturas, né? O que é cultura, né? É aquilo que vai permanecendo através de gerações e gerações, né? 53% da população hoje, Bia, tem 1% da riqueza. E 1% da população lá em cima tem quase 40% de toda a riqueza do mundo. Então a pirâmide é muito invertida. São todos seres humanos. Eu já tive a oportunidade de sentar com bilionários, sempre a gente está em reunião com bilionários. Eles falam, eles respiram, eles comem, eles têm necessidades, eles têm amor, eles têm raiva, têm desejo, têm sentimentos, são seres humanos igual eu e você. O que diferencia? Os hábitos, a cultura, a forma de pensar. Então, dentro do mundo financeiro, né, um dos segredos, uma das coisas que eu consegui compreender, primeira coisa, o primeiro hábito eu ganho 3 mil reais, você sobrevive com 2. Se você ganha 3 e gasta 3, desculpa, tá errado. Você vai ficar na corrida dos ratos pro resto da vida. Se você ganha 3 e gasta 4, lascou. Nossa. Você está endividado. E às vezes são padrões de comportamentos, porque dinheiro é uma forma de poder. Dinheiro é uma forma de poder. Né? Porque o dinheiro ele pode se transformar em qualquer coisa que você imaginar, Bia. As pessoas tinham medo de falar sobre dinheiro, né? Eu percebo que as pessoas tinham vergonha de falar de dinheiro. Ah, não, quem fala de dinheiro é de Satanás, é egoísta. E esse papo ele tem que ser trazido o dinheiro ele é uma bênção. Depende da forma como você coloca a sua intenção nele. Porque o dinheiro, ele pode te salvar de momentos difíceis. Ele pode salvar a tua filha, às vezes, de um problema, o teu filho, um amigo que você ama, de uma necessidade. O dinheiro, ele pode colocar um teto sobre a sua cabeça. O dinheiro, ele pode transformar diversas vidas. No mercado imobiliário, quantas famílias, né? Só que você tem que deter o dinheiro. E você tem que ter controle sobre ele. Então, a primeira coisa que eu sempre falo ganhe
3 mil, ganhe quanto for, mas crie o hábito de 20 ou 30% do que entra, você guardar. Você guarda esse dinheiro. Você não gasta esse dinheiro. Esse é o primeiro hábito. Putz, e eu faço isso com toda e qualquer comissão que entra para mim. Entrou uma comissão de R$ 500. Eu pego uma parte disso, coloco ali, o resto deixo ali. No final do mês eu pago todas as contas, o que sobra ainda eu economizo. Hoje eu falo para você, do que eu ganho, eu consigo guardar mais de 60% de tudo que eu ganho. O ideal é sempre, mas não guardar, né? Investir. Aí você chegou na outra parte agora, né? Então o primeiro hábito é guardar. O segundo hábito é esse, né? Na verdade, o investir é ganhar da inflação. Porque aí tem essa palavra que corrói o poder de compra. Por exemplo, Bia, se você tivesse, sei lá, R$ 1 milhão em 1994, quando foi colocado o Plano Real, né? E você pegou esse R$ 1 milhão e guardou no seu colchão. Deixou ali. Você já viu a história dessa que o pessoal... Muita. Minha avó guardava dinheiro debaixo do colchão. Vai vendo. Pra você ver. E o que acontece? Com o decorrer de 30 anos, o Plano Real perdeu o poder de compra. Então, nesse período que o dinheiro estava guardado, ele saiu de valor de 1 milhão para R$ 400 mil. Hoje, né? Entende? O que eu poderia comprar 30 anos atrás, eu poderia ter o poder de compra de 1 milhão. Hoje, o poder de compra desse 1 milhão é 400 mil. Então, é investir em alguma coisa que renda mais que a inflação. Essa é a regra. A segunda regra, né? Então, primeiro eu aprendo a controlar a vontade. Em vez de ir na festa, não, respira. Viu a blusinha no shopping, viu o sapato, não. Foco no objetivo, né? Então, eu acho que é isso, porque isso é controle emocional. Né? Isso é lidar com as suas próprias emoções. Como eu falei, o dinheiro é poder, dinheiro é emocional. Então, se você ganha 4, você tem que aprender a gastar menos que esse 4. Essa diferença você guarda. Depois que você criou esse hábito de guardar, você tem que aprender a investir esse dinheiro. No Brasil, a gente sempre teve a máxima da poupança, né? A poupança, ela tá ali, sempre próxima da inflação. Dificilmente ela vai ganhar muito da inflação, né? Mas pelo menos o teu dinheiro está mantendo o poder de compra, né? E aí existem outras formas de você investir o teu dinheiro. Um CDI, um LCA, letras de crédito agrônomo, letras de crédito imobiliário. Enfim, tem algumas coisas várias modalidades, que né? Você pode colocar o teu dinheiro para trabalhar para você. E aí o terceiro hábito, e aí eu já estou falando de um outro nível de seres humanos, né? De um outro nível de pessoas com consciência financeira. Que esses caras, eles pensam na TIR, taxa interna de retorno. O que significa essa taxa interna de retorno, Bia? Eu invisto 1% hoje, sei lá, eu invisto R$ 1.000 e daqui no final do ano eu tenho todo o meu capital de volta. Eu tive 100% de lucro em um ano, em uma operação. E é aí que é o esporte favorito de quem realmente compreende o dinheiro, que realmente é um esporte. Você identificar as melhores oportunidades de você colocar o teu dinheiro. É assim, ó, você pega o dinheirinho, o segundo dinheirinho, casa o dinheirinho e faz vários dinheirinhos, né? Esse é o negócio. E o grande investidor, ele busca isso. A melhor oportunidade de você investir teu capital e ter retorno no menor tempo possível. Você entende? Então são as 3 mágicas. Claro, essa terceira já é muito mais complexa, né? Primeiro é o hábito de guardar, o segundo é o hábito de investir, o terceiro é o hábito de você buscar essa tira, esse retorno muito maior. E aí você consegue proliferar teu patrimônio. E aí é onde entra o imóvel, principalmente imóvel na planta. Né? Não que só o imóvel na planta faça isso, né? Se você comprar um imóvel usado, reformar ele, revender, provavelmente você vai ter um retorno, só que você vai ter que investir uma boa parte do teu capital. Para né? quem quer investir hoje e não tem, eu não tenho um capital muito alto para investir, quero investir no mercado do imóveis, porque o mercado do imóveis é um mercado mais sólido, concreto, literalmente. E qual que é a melhor opção? Porque eu sei que tem a opção da pessoa pagar à vista, mas não tem o poder de pagar à vista. Tem o medo do financiamento, mas o financiamento, às vezes, para ela é uma das melhores opções. Ou tem meio Na verdade, uma das únicas, né? Dependendo da faixa de renda que a gente fala. E eu sempre escuto isso, né, Bia? Depois de um tempo de mercado, eu não vou comprar esse ano, não. O ano que vem eu volto aqui, daí eu compro mais barato, vou juntar o dinheiro. Barato. Ele não consegue juntar dinheiro na mesma velocidade que o imóvel está valorizando, né? Então, só para a gente colocar numa linha de raciocínio. Quando eu penso, vou comprar um imóvel pronto hoje, né? Vou comprar um imóvel pronto. Vou comprar um imóvel de R$100 mil, só para fazer conta, né? Se você quiser comprar um imóvel de 100 mil, amanhã você tem que ter no mínimo 20% de entrada
No ato. Então, se eu estou falando de imóvel de 100, eu quero comprar um imóvel pronto, eu tenho que ter 20. Mais uns 5% de documentação, ou seja, mais 5 mil, ou seja, mais 5%. Então, estou falando que você tem que ter no mínimo 25 mil reais para disponibilidade imediata para que você possa comprar esse imóvel. Que não é o caso da grande maioria das pessoas que não tem o valor de entrada. É aí onde entra o imóvel na planta, que facilita para o consumidor que não tem essa possibilidade parcelar esta entrada e já chegar a ter o financiamento, às vezes, aprovado antes do imóvel ser entregue, né? Que é o caso do modelo associativo, que a gente trabalha muito. Sim. E hoje é um dos modelos mais inteligentes do mundo para se comprar imóvel, né? Até acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho o associativo, né? Com certeza. Pode, Bia? Pode? Vamos explicar. Eu tô metendo louco aqui no teu podcast. Eu gosto porque é um dos modelos que eu mais trabalho, que é o modelo associativo. Sim. Ele favorece muitas pessoas. A gente também tem alguns planos que trazem ali alguns subsídios, dependendo do plano ou não. Exato. Que vai facilitar muito para aquela pessoa que, não, eu vou comprar o ano que vem, ou vai ficar mais barato, ou eu vou juntar dinheiro. Ela não tem o hábito de juntar dinheiro e com certeza vai passar ano e ela não vai conseguir juntar. Mas vamos falar um pouquinho assim. O associativo, ele é um modelo, primeiro, muito interessante. Ele nasceu aqui no Brasil, né, junto com o programa Minha Casa Minha Vida, né? E o modelo associativo, ele nasceu para fomentar a indústria da construção civil. Né? Então, trocando em miúdos, é eu financiar um imóvel já na planta. E aí entra a Caixa de um lado dando garantia tanto do projeto, porque, né, quando você vai comprar um imóvel na planta, você tem que conhecer quem é esse construtor, se ele já fez alguma entrega, se não, se é um cara que é sólido, né? Mas se tem o aval da Caixa ali, quem está bancando a obra basicamente a Caixa. E tem vários seguros, vários emolumentos envolvidos no negócio. Mas, enfim, a ideia é simples, Bia. A ideia é simples. Eu sou o incorporador, né? Primeira parte. Eu monto o projeto, né? Desenho, desenrolo tudo que precisa do projeto, faço a pesquisa da área. A Caixa Econômica é que tem a fonte de recurso, né? Vamos falar assim, então ela entra como avalizador. O associativo ele é tão forte que já existe uma pré-matrícula desse documento. Só falta o CVCO para esse imóvel já entrar na matrícula, né? Então, quer dizer, é muito forte isso. Essa unidade residencial já está vinculada com a segurança da Caixa. E aí o terceiro ponto é o cliente, né? Que ele entra como? Com o crédito, né? E aí esse cara, por exemplo, ele não precisa ter entrada, né? A gente tem algumas incorporadoras, são raras, mas que conseguem ter uma entrada em vez de 20%, uma entrada de 10%, uma entrada de 6%, né? Ou às vezes parcelar totalmente a entrada no prazo de obra, né? Então, por que o brasileiro não compra mais imóveis? Porque não tem possibilidades, às vezes, de você conseguir aprovar o seu crédito, né? Eu tenho visto isso na prática. A gente lançou um produto, né, ali próximo à linha verde. Isso há 1 ano e meio, Bia. 1 ano e meio atrás, um cliente com R$ 6.500 de renda, ele entrava no meu plantão e ele conseguia ter renda suficiente para comprar um imóvel. 1 ano e meio depois, eu lancei um produto igual, né? Só que, infelizmente, ele subiu de preço porque o INCC, a inflação correu. Hoje, uma renda de 6.500 não compro. Eu preciso de uma renda de quase 10 mil reais para comprar basicamente o mesmo produto num tempo de 1 ano e meio. 1 ano e meio, Bi. Então, não é que a pessoa não, é que ela não consegue, às vezes, ter o poder de compra para comprar um imóvel, principalmente numa localização boa, né? Você pega Curitiba, né? A gente está falando de metros quadrados, que é no nosso dia a dia, né? A gente está falando de lançamentos a 20 mil reais em regiões nobres. 20 mil reais o metro, Bia. 20 mil reais o metro faz um estúdio de 20 metros, 400 mil real. 400 mil, 20 metros quadrados. Né? Só que às vezes você vai um pouquinho mais para o lado, você consegue encontrar 10 mil metros, você vai um pouquinho mais para o lado, você consegue. Então aonde que o meu bolso vai encaixar que eu vou conseguir comprar um imóvel? Porque, como a gente falou no começo, a moradia ela é necessária. Você vai ter que morar em algum lugar. Ou você aluga alguma coisa, você está pagando o patrimônio de alguém, ou você está morando com a sogra, que não é uma boa possibilidade também. Mas às vezes acontece. Ou você está pagando uma coisa que é tua.
Então, às vezes, o medo do financiamento, né, é um medo que não faz muito sentido. Eu falo né? que as pessoas têm os medos universais, que são os medos. Tem o medo de investir, tem o medo de não ser o momento, tem o medo de estar investindo agora e eu me arrepender lá na frente, ou até mesmo tenho medo de não conseguir pagar. Né? E isso aí paralisa. É a grande parte de qualquer conquista. Bia, você falou a palavra que é a diferença de qualquer grande investidor ou pessoas que vão manter a vida no mesmo padrão para sempre, a coragem. Né? Para você sair da corrida dos ratos, você tem que ter coragem. Né? Para comprar um imóvel hoje, você tem que ter coragem, você tem que ter disciplina. Né? Disciplina. Ganha 5, eu economizo 1. Né? R$1.000 para quê? Porque eu vou ter o meu imóvel. Ah, mas é para mim? Não, não é só para mim. Bia, eu lembro de uma história da minha vida do meu avô. Né? Minha mãe era espiritucadona, ia para um lado, ia para o outro, morava aqui, morava ali e tal. E eu fui criado com meus avós, com 7 anos eu precisava estudar. E eu ia junto, né? Filho único, né? Não conheci meu pai e tal. Então ela tava no cantinho da casa de alguém, eu ia. Tava de favor na casa de alguém, eu ia. Tava aqui, eu ia e tal. E meu avô viu a situação. E ele foi lá contra todos os irmãos e comprou uma casa pra gente. Bia, o que mudou a nossa vida? Porque daí eu tinha um teto, eu não estava pedindo favor para ninguém, sobrou um pouquinho de dinheiro para minha mãe, porque ela não precisava pagar aluguel, então ela podia comprar uma coisinha a mais, uma roupa a mais para mim, uns negocinhos. Então, um imóvel, ele muda o padrão de vida de qualquer pessoa. Eu falo que transforma, né, a vida da pessoa. Você falando agora, eu lembro que a minha mãe, ela pagou aluguel, eu tinha até uns 13 anos, e era muito mais difícil antes para você conseguir comprar imóvel. Sim. Muito mais difícil. E aí ela comprou um terreno, ela levou uns mais de 15 anos para construir a casa. Bia. Então, sabe o que eu percebo? O padrão se repete. Quando os pais não tomam esse tipo de iniciativa, os filhos vão observando como que é o andamento, eles vão reproduzindo aquele padrão. Sim. E a grande maioria hoje, não, eu vou deixar para depois, eu vou deixar para o ano que vem. O carro é melhor, vou comprar um carro primeiro. A grande maioria vai lá e compra carro, celular, acaba investindo em prazeres momentâneos e deixando o que realmente que vai mudar para depois. É isso mesmo. Né? E é a diferença, Bia, porque o rico mesmo, o milionário, ele não está vendo filme. Ele está lendo um livro buscando conhecimento. O milionário mesmo, ele não está procurando gastar dinheiro, ele está procurando produzir alguma coisa para alguém. Você vê como é que muda a mentalidade. Então é a forma de ver o mundo. E a gente é basicamente refém de tudo aquilo que a gente viu, vivenciou, experienciou desse mundo. E tudo aquilo que a gente viu, vivenciou, experienciou, na maior parte do tempo, está no núcleo familiar nosso. Está nas pessoas que a gente conviveu, no pai, na mãe, no primo, no periquito, no tio, no tal. Repara no tio rico. Quem que nunca teve aquele tio rico que saiu lá de todo mundo e de repente conseguiu se dar bem na vida? Eu tenho um tio rico que saiu de Japir, foi lá para Sorocaba, tem 3 casas lá de aluguel, os 2 filhos bem criados. Ele teve que ter muita coragem. Ele teve que sair daquele núcleo onde ele estava para se encontrar, se defrontar com outras verdades que num primeiro momento talvez não fizeram sentido para ele, só que hoje, no final de tantos anos, né, a gente vê a diferença muito nítida na qualidade de vida que ele leva numa cidade um pouquinho maior, né, porque teve que arriscar, acordava 4 horas da manhã para estar 5 horas na fábrica, trabalhou durante 30 anos numa fábrica e tudo mais, só que buscou conhecimento, buscou melhorar, né? Buscou uma região que estava crescente. Ele conta as histórias dele, né? Que tem uma casa que basicamente assim, multiplicou em 10 vezes o valor. 10 vezes o valor. Só que, claro, tô falando lá de 30, né? Alguns anos. Mas para ele hoje, imagina, e é pro resto da vida, Bia. E não é só para ele, Bia. Vai ficar pros primos, aí dos primos vai ficar pros netos. E aí imagina a qualidade de vida dos filhos ou dos netos sem ter que perder tempo, o tempo mais básico para pagar um aluguel. Porque eles já vão estar, talvez, já tem a casa deles, já estão recebendo aluguel de outro. Então, quer dizer, moradia e comida eles têm. E agora, o que eles têm a obrigação de fazer? Estudar e evoluir. Evoluir mais, construir mais. Porque os antepassados já deram a base. Porque os antepassados não tiveram tempo para estudar. Eles estavam lá, no dia a dia, ralando, fazendo feijão com arroz, né?
Com certeza. Esses dias mesmo a gente estava conversando sobre Curitiba, né? Como Curitiba está subindo os valores, as pessoas não estão acompanhando essa, né, a renda das pessoas e grande parte está tendo que ir para região metropolitana. E Curitiba, vamos conversar um pouquinho sobre isso, o que você acha? Eu vou ter que te passar um dado, né? Apesar de ser um podcast que vai passar muito tempo, a gente está em meio do ano de 2024, né? Mais ou menos isso, vamos falar. O que acontece, Bia? Esse ano, os lançamentos... Eu vou ter que comparar São Paulo com Curitiba. São Paulo, ano passado, 45% dos lançamentos em São Paulo 45% foram de Minha Casa Minha Vida. Aqui em Curitiba, esse ano, em 2023, foi de 15%. 15%. O que acontece com Curitiba? Curitiba é uma cidade muito pequena. O território, o espaço físico de Curitiba, eu não lembro direito, mas acho que é 22, 23 quilômetros de norte a sul e 15, 16 de leste a oeste, numa linha reta, basicamente. Então, Curitiba é uma cidade muito pequena, né? Pequena. E ela se expande para as laterais, né? E depois ela começa... para as horizontais, depois ela começa a verticalizar. Sim. Curitiba, ela já não tem mais espaço para ir para as horizontais, né? Pelo menos não nos grandes círculos. Tipo, você pega o primeiro círculo centro cívico ali, tal. Depois você vai para as segundas áreas ali, Água Verde, Juvevê, Portão, Cabral ali, né? Você faz um segundo círculo ali, né? E aí existe o terceiro círculo das regiões que já são divisa com Curitiba. Hoje, Minha Casa Minha Vida, nesse primeiro círculo aqui, eu sei que existe. E assim, do jeito que lançou, acabou. Vendeu, tipo, super rápido. Por quê? Porque é muito raro você conseguir morar no centro de Curitiba com uma renda hoje inferior a 4, 5 salários mínimos. E não é uma renda baixa, né? É uma renda razoável, 5, 6 salários mínimos. Considerando a renda do 80% dos brasileiros, uma renda de até R$ 3.500. Pois é, Bia. Essa é a realidade que a gente vive. Então, o que acontece? Para as laterais a gente não vai mais e a gente começa a ir para cima. Quando a gente começa a ir para cima, o preço ele começa a aumentar em níveis astronômicos, né? Então, Curitiba está se tornando, sim, cada vez uma das cidades mais elitizadas do Brasil, né? Onde você vai andar no Champanhar ali. A gente teve um empreendimento, Centro Nobre ali, esquina do Batel, né, o AIA, e a gente fez um estudo, né, a renda média num círculo de 1 quilômetro ali era R$12 mil, né, naquela região. Tinham N CNPJs, ou seja, várias pessoas prestando serviço. Então, basicamente é isso, Bia. O que acontece? As cidades elas estão crescendo num ritmo muito maior do que a renda das populações, né, a necessidade de novas moradias, sim, é necessária. Aqui na nossa região, em torno de 90 mil unidades habitacionais, segundo alguns estudos que a gente precisa, e a gente produz em média 6 ou 7 mil unidades. Você calcula? Se não subir esse número de dependência de moradia, vão 12 ou 13 anos para a gente suprir a demanda que já existe. Só que eu vou te falar, essa demanda ela continua crescendo. Vai continuar, porque cada vez mais pessoas vêm para Curitiba. Claro, buscando qualidade de vida. Eu sempre pergunto, enquanto o pessoal, o que você buscou em Curitiba? O que te atraiu em Curitiba? Não, Beatriz, um venezuelano. Eu vim para Curitiba porque cidade verticalizada, cidade que o transporte público funciona, sim, a saúde pública funciona comparada a outros lugares e oportunidade de emprego. Com certeza. Oportunidade de emprego. Então, a grande maioria vem para Curitiba. Mas essas pessoas buscam um lugar para onde? Para morar. Sim. Onde é que elas vão morar? Exato. Sendo que cada vez mais o valor está mais alto, poder de compra está caindo. Então, quem tem imóvel hoje, quem está investindo, eu diria que está construindo o seu primeiro milhão, seu patrimônio, sim. E vou te falar uma coisa, né? Já existem grandes players, né? Grandes construtoras que constroem para eles mesmos, né? Já existem algumas vertentes. Por exemplo, a Lugo, que é um braço da MRV gigantesco, que constrói um prédio lá de 200 unidades somente para ele alugar. Né? Por quê? Porque entende que as pessoas precisam morar, só que não conseguem ter a capacidade de comprar. E essas pessoas vão ficar até quando refém do aluguel? Entende? E as grandes empresas já estão vendo isso, porque é uma renda recorrente, Bia. O louco, se eu tirar 0,6%, 0,7%, né? de um negócio que eu investi muito pouco e vai durar para o resto da vida... Sabe o que é resto da vida? Imagina, não tem outra commodity, porque assim, o ser humano precisa do quê? Água, né? Comida, né? Hoje em dia é difícil viver sem energia elétrica, beleza, e imóvel, né? Uma moradia, porque o resto, tudo a gente consegue se virar sem. Eu tenho uma tia que ela não queria comprar imóvel, ela queria comprar um apartamento, faz uns 12 anos atrás. Não queria comprar porque era um salário mínimo.
E eu estava junto com ela. E eu não quis comprar porque eu achei um absurdo, né? Porque eu também nem estava nessa vibe. Aí ela comprou. E meu tio foi lá, não vai comprar sim. O salário mínimo era uns R$ 300, 300 e pouquinho. E aí ela paga essa parcela até hoje. Mas hoje ela aluga o imóvel lá por R$ 1.500. Então, assim, ela vai ter um imóvel que ela não tira nada ela tem um imóvel que ela não tira nada do bolso. Ela tem um lucro. E ela fica com aquele imóvel ali com uma renda recorrente. Não, imagina fora o quanto ela pagou e o quanto não vale o imóvel hoje. Fora a valorização do imóvel. Fora a valorização do patrimônio. Então, para quem está assistindo, né, se não tem o imóvel, corre, busca uma opção, acha um bom corretor na tua região e compra o imóvel. Né, porque é isso que vai diferenciar o teu futuro. São os hábitos agora, que nem você falou. Eu tiro uma pizza aqui, eu tiro uma festa ali, eu tiro um negócio, você está pagando uma parcela do imóvel. Né? Tudo é você doutrinar os seus hábitos e realmente aquilo que vai fazer bem para você no futuro. Porque se na tua geração você é a pessoa que se empodera da responsabilidade de deixar um futuro melhor para os seus, você vai fazer essa diferença. E boa parte você tem que investir em imóvel, porque imóvel atravessa gerações. Eu não conheço investimento que atravessa gerações. Na Bolsa de Valores tem uma empresa que existe há mais de 100 anos, que é o Banco do Brasil. E ainda tem o governo por trás bancando. Fora isso, quantas empresas abriram, quantas empresas quebraram, né? Porque uma empresa precisa de ter um gestor, precisa ter alguém. Quando esse gestor não está ali, ela dificilmente vai continuar de pé por muito tempo. O imóvel não, é necessidade básica. Se ele está ali, alguém vai precisar morar. Você entende? Eu sempre pergunto, você conhece alguém que investiu em imóvel e se arrependeu? Pois é. Que falou assim, não, me arrependi. Ou conhece algum imóvel que baixou de preço? Pois é. Dificilmente isso vai acontecer, né? Então, a gente, é que nem eu falo, nós somos agentes de informação, porque a necessidade ela já existe. Né? Eu não estou aqui para falar você, nossa, por favor, compre imóvel. Não, amigo. Você tem que ter essa consciência do quão importante o imóvel pode representar para a tua vida, né? O quão a importância desse imóvel na tua vida, né? E ter essa noção que hoje você talvez está pagando lá 20%, 30% do teu salário numa parcela. Só que daqui a 10 anos o teu salário vai aumentar e a tua parcela só vai diminuir. E o teu patrimônio vai aumentar junto. E aí, né, se você alugar esse imóvel, por exemplo, como a tua tia fez, né? Ela tá o aluguel paga, o aluguel ainda sobra dinheiro para ela. Puxa vida, Bia, o que mais você quer da vida? Não quer mais nada não. Deixa, é só isso mesmo. É o que a gente traz, né? Trazer um nível de consciência a mais, trazer um nível aí de consciência para esse tipo de investimento, que hoje existem vários investimentos, mas eu vou falar para você, eu desconheço um que rentabilize tanto quanto o imóvel, porque ele ganha por várias questões e eu posso investir, claro, às vezes, posso até investir durante o período de obra ali, no período do parcelamento, não tenho todo o valor, vou optar pelo lançamento. Eu, na experiência que eu tenho de mercado, o imóvel em lançamento é um dos melhores. Com certeza. Que você tem. O imóvel é assim, ó, que nem eu falei no começo, ele serve para atender hábito, necessidade e comportamento, né? Então, um imóvel 0 quilômetro, né, de 0 a 10 anos, ele tem uma valorização muito abrupta, né? É muito forte, porque atende aquelas necessidades, atende aqueles hábitos, atende aqueles comportamentos dessa geração agora. Quando o imóvel ele chega na faixa de 20 anos, ele atende também, só que talvez não tanto quanto o novo. Então ele tem um potencial de valorização sim, só que talvez não seja assim, seja um pouquinho menos. Quando esse imóvel já completa 50 anos, né, não que ele deixe de valorizar, né, o local vai valorizar, mas ele não vai valorizar tanto quanto um imóvel que está sendo lançado agora. Porque esse imóvel que está sendo lançado agora, ele atende os hábitos, as necessidades, os comportamentos, os desejos dessas pessoas, né? E necessidades, que necessidade eu preciso morar perto de mais ou menos onde eu trabalho, ter uma escola, ter uma panificadora, ter um mercado perto, né? Tem um empreendimento que eu até fui pesquisar ele. Você falou do Vida Bela, lá em Colombo. E eu lembro, né, eu morava bem próximo da região quando lançou esse empreendimento. É mesmo? E quando lançou... Faz tempo já, uns 12, 13 anos, mais, 14, 15 anos. 15 anos. E esse empreendimento eu vi ele, e eu na época, eu não tinha nem o nível de consciência de mercado imobiliário, e eu falei assim, isso daí não vale a pena, né? Não vale a pena. E eu fui atrás da tabela zero dele, R$85 mil. E hoje ele está custando em torno de
Hoje ele está custando em torno de 280 a 300 mil reais. É, claro que agora ele não vai ter aquela valorização. Mas imagina quem pagou 75 na época, né? Que pegou a primeira tabela. 85, né? Que seja lá. Eu cheguei a ver lá a Esmeralda, que estava lá no lançamento, que é uma gerente aí muito antiga, vendeu por 75 mil. Imagina, se hoje está 300, 75, 150, 225, 4 vezes valorizou o imóvel. Fora o quanto esse imóvel não gerou de aluguel, se a pessoa não precisava morar e investisse, né? Mas deixa eu fazer mais uma provocação para quem mora de aluguel ainda, para ver se dói no coração. Eu vou até pedir licença, vou pegar meu celular aqui, ó. Porque basicamente, assim, ó, a região ali do Novo Prado mesmo, né? Que a gente colocou um produto novo hoje. 2 quartos ali é o quê? 2 mil reais, mais ou menos, 2.500 reais o aluguel. O aluguel, sim. Então vamos... 2.500. 2.500. Eu vou imaginar esses 2.500 entre 36 vezes. Ó, em 3 anos, a pessoa vai jogar fora 90 mil reais. 90 mil reais, Bia. 90 mil reais hoje é 1/3 do imóvel que ele poderia estar comprando hoje. Você entende? Porque morar, ele vai ter que morar de todo jeito. Se ele está morando de aluguel, ele vai estar pagando. Faz essa conta em 5 anos, passava de 120 mil. Eu vi a tabela do Novo Prado, que há 1 ano e meio que ele foi, a primeira fase foi lançado. Eu vi um apartamento lá de 2 quartos. 2 quartos com suíte, estava 250 mil. Uma unidade parecida hoje... 357, 370. Então, a perfil de valorização em um ano e meio. 1 ano e meio. Durante o período de obra ali, o que ela deu de entrada, ela já recuperou. Com certeza, com certeza. É ganhar muito dinheiro com um tempo, de certa forma, bastante pequeno. E são as duas opções, né, Bia? Ou você compra para ficar com o imóvel, ou você pode comprar para revender, né? Quem comprou a primeira fase hoje já pode ganhar quase 100 mil reais de valorização em cima para quem não comprou lá no começo e hoje está precisando comprar. Né? E vamos quase finalizar então, Kowalski. O que você diria para quem ainda não tem o imóvel próprio ou para quem ainda está no início aí querendo investir? Legal, legal. Eu vou ter que repetir, né? Moradia é necessidade básica. Né? Você está morando de um jeito ou de outro, então é muito melhor você estar investindo numa coisa que é sua, né? Num patrimônio que é seu. Fácil não é, Bia, não é. Eu confesso, meu primeiro imóvel, meu avô faleceu quando eu tinha 18. Nossa, entrou uma guerra judicial por causa de herança, não sei o quê, bababá, nananã. E falar para você que no final de 5 anos não sobrou muita coisa não, viu? Não sobrou muita coisa, mas o dinheiro que tinha sobrado dava para pagar uma entrada do imóvel. E era eu e a mãe só. Ela era aposentada já, estava encostada, já teve uma cirurgia. E na época eu não ganhava mal. Eu trabalhava na Vivo, no shopping, eu tinha 22 anos mais ou menos. Foi quando eu comprei meu primeiro imóvel, junto com a mãe. E eu já era gerente, então eu já tinha, eu comecei ganhando 300, finalizei lá com uns 3 mil, então eu já ganhava uns 2 mil na época, como se fosse hoje 5, 6 mil reais, sabe? Eu ganhava bem. E no primeiro ano, eu acho que deu mais, acho que nos 2 primeiros anos, além do trabalho que eu fazia no shopping, eu fiz taxa, né? Trabalhava de garçom, fazia segurança de noite no final de semana para ter aquela renda extra. Bia, eu nunca esqueço, porque a gente saiu do interior, né? Uma cidade pequena, uma cidade pouca coisa. E a mãe queria um imóvel na capital e tal. Para mim, uma das imagens mais felizes da minha vida foi o dia que estava eu e ela junto. Ela deu a mão, eu peguei a mão dela, nós dois com a chavezinha, a gente virou a chave daquele imóvel. Que foi um imóvel no Cabral, que foi um imóvel que ela passou muitos anos ali. Sabe, a gente tomou vinho junto, a gente chamou pessoas que a gente amava junto, a gente comemorou porque a gente saiu do meio do mato e a gente estava, de repente, no meio da capital de Curitiba. Então, cara, imóvel é isso, velho. Vale a pena todo o esforço para você mudar de vida. O que não vale a pena é você ficar parado esperando as coisas mudar, pagando aluguel e ficando na zona de conforto. Sai da zona de conforto, vai batalhar, vai correr, né? Vai fazer a diferença na tua vida e na vida das pessoas que você ama, né? Se você pega hoje um jogador de futebol, primeira coisa quando ele pergunta pro cara, o que você vai fazer agora que você começou a ganhar dinheiro? Comprar uma casa para minha mãe. Ô louco, meu parceiro, você não precisa ser jogador de futebol, não. Se você tomar
força mesmo e vontade, você muda a tua vida, você muda a vida da tua mãe, do teu avô, do teu neto, de quem você quiser, basta tomar decisão. Então, se não tem um imóvel ainda, corre atrás, busca, porque o mundo que a gente vive hoje, Bia, tem muitas facilidades, muita facilidade, é um crédito facilidade, às vezes você não precisa dar uma entrada muito alta, os caras parcelam a entrada, né? O financiamento é uma coisa segura hoje no Brasil, diferente do que aconteceu na década de 80, mas isso é capítulo para um outro episódio. Então, é a vontade, Bia. Né? Vontade, faz a diferença. Atitude e corre atrás. É isso aí. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Gratidão por todos.